O que vem a ser a transfiguração do espírito? E uma outra pergunta: existe mula sem cabeça? Chupa-cabra? Esses bichos aí que um monte de gente às vezes garante que viu em algum momento? Vamos entender isso nesse estudo da série Minutos de Espiritismo, tá ok? Já dá o like, se inscreve no canal, clica ali no sininho para você ser notificado. Todo domingo é um vídeo da série Minutos de Espiritismo, mas todo dia tem vídeo novo aqui com os assuntos e temas mais variados possíveis. Então vamos lá para essa nossa primeira questão. Pode o espírito se transfigurar? A resposta é sim. O que vem a ser a transfiguração? É a capacidade de o espírito se apresentar de uma outra maneira, de acordo com os seus interesses, com os seus objetivos ou com a sua naturalidade mesmo. Esse é um ponto fundamental. Então, o espírito masculino ele pode se apresentar como mulher? Pode. Não tem problema nenhum. Espírito tem sexo? Não, não tem sexo. Um espírito que nessa vida foi masculino, ele pode do lado de lá se apresentar como mulher e vice-versa. Um espírito também, ele pode se manifestar e se apresentar numa outra maneira, de um outro formato. Por exemplo, quando a gente fala a pessoa que viu lá uma mula sem cabeça e viu chupa-cabra e viu alguma coisa assim, na verdade é um médium, aquela criança que viu ou aquele adulto que viu, nada mais é do que um médium, ou seja, ele tem uma mediunidade e ele está vendo um espírito brincalhão que está querendo tirar um sarro com a cara dele, está querendo se divertir às custas dele. E aquele espírito, por ele já dominar essa transfiguração, ele se manifesta então daquela maneira e deixa o cara assustado, o cara sai correndo. Eu vou contar para vocês aqui duas situações bem particulares, tá? Vem a ser o seguinte: a minha avó materna desencarnou com 102 anos. Quando ela desencarna, 102 anos, e algum tempo depois ela me visita, eu não a reconheci. Porque ela estava com uma aparência de, eu vou arriscar aqui, 26 anos, 30 no máximo. E esse espírito falando comigo, conversando comigo e tudo mais, e eu não conseguia entender, mas eu achava muito familiar. E aí quando ela começa a me contar as histórias que só eu e a minha avó vivemos, aliás, história que eu nem me lembrava mais, ela que foi me lembrar, é que eu falei assim: vó, você está diferente? E ela me fala: você acha que do lado de cá eu vou ficar com a aparência dos 102 anos de idade? Não fazia nenhum sentido. Ela fala: eu prefiro me apresentar, me manifestar de uma maneira mais moça. Foi exatamente essa a frase dela. Eu gosto da minha aparência mais moça. O meu avô paterno, ele desencarnou talvez ali 80 e poucos, talvez perto dos 90, não me lembro tanto assim. Mas quando ele se manifestou, e ele se manifesta em alguns momentos, a aparência que ele escolheu se manifestar é uma aparência na casa dos 50, meio cinquentão ali. Até mais ou menos, assim, um pouquinho mais de idade do que eu. Eu tenho 52 atualmente. O espírito, ele tem essa capacidade. Assim como em determinadas missões e trabalhos, o espírito ele vai se transfigurar para a prática do bem e da caridade. Eu vou dar um exemplo. Vamos partir do princípio que uma vida passada, eu fui mulher numa vida passada, ok? E meu nome lá foi Anne. Fui mulher numa vida passada. E tive um filho ou uma filha, aquela coisa toda, eu desencarno, e esse filho e essa filha, hoje, em espírito, está numa área de umbral, de sofrimento, de trevas, precisando muito de ajuda, precisando muito de socorro. E aquele espírito está chamando a mãe dele.
que fui eu na vida passada. E aí, ou quando eu estiver desencarnado, ou quando eu estiver no desdobramento do sono, em espírito desdobrado, eu vou lá ajudar então esse espírito, desse que foi meu filho ou minha filha na vida passada. Eu fui mãe dele, tá? Olha só, eu fui mãe dele. E aí você imagina como esse espírito iria reagir se chego eu aqui com barba, com cabelo, e falo: oi querido, eu sou a Aninha, sua mãe. Ele vai tomar um susto. Ele vai falar: agora que eu estou perdido mesmo. Eu vou precisar me transfigurar de uma maneira que aquele espírito ali consiga me visualizar de uma forma confiável para ele. Uma outra coisa, um outro processo que ocorre também na transfiguração é o vampirismo. Espíritos que querem sugar energias do encarnado. O encarnado produz uma energia, produz algo chamado ectoplasma. O desencarnado não produz. Só o encarnado produz. E isso é muito utilizado pelos espíritos, para o bem ou para o mal. Se você ler o livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, ele conta, por exemplo, que no Carnaval, no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, tem uma área lá chamada Campo de Santana. É um gramadão que tem por lá. E ali, antes do Carnaval, os espíritos coletam de pessoas de bem, de pessoas com boas vibrações, com boas energias, coletam ectoplasma que é utilizado durante aquela loucura do Carnaval, com um monte de espírito doente, com um monte de gente doente precisando de auxílio. É coletado o ectoplasma. Agora, pode também ser coletado o ectoplasma pelo vampirismo ou qualquer situação assim. E eu vou contar para vocês uma outra experiência que eu vivenciei, que foi muito traumático para mim. Eu sei que vai ter gente que não vai acreditar, mas foi o que aconteceu. Eu estava na minha casa, na minha sala, ok? Quando eu visualizo uma mulher, o espírito de uma mulher, aquela mulher, daquelas pombas giras, né? Aquele espírito assim, uma mulher morena, um cabelão, um vestido vermelho, os seios fartos ali, dançando ali na minha frente, né? Com a sensualidade ali, né? Sorrindo para mim, me seduzindo, literalmente me seduzindo. E eu fiquei excitado, sim, de vê-la daquele jeito. Eu tô vendo ali, tô visualizando aquilo, eu não tô entendendo nada. O que está aquele espírito fazendo aquilo, acontecendo aquilo tudo. E aí eu pedi orientação para os mentores, para os amigos espirituais. E eu falei: mas isso, ela é isso mesmo? Ela é assim mesmo? Esse espírito é isso mesmo? E aí o mentor fala assim: não, meu filho. Isso é um espírito vampirizador, que está transfigurado desta maneira para estabelecer uma conexão com você. E eu confesso, eu estava conectado mesmo. Estava ali olhando ali, eu falei: uau! Estava realmente muito conectado. E aí eu pergunto para ele: mas como esse espírito é verdadeiramente? O mentor chega e fala: você não aguentaria ver. Mas eu insisti, eu falei: não, poxa, me dá uma chance. E aí o orientador espiritual fala: 3 segundos então. E eu falei: tá ok. Então quando o mentor conseguiu abrir os meus olhos espirituais, me ajudar a abrir meus olhos espirituais, para eu ver como aquele espírito realmente era, eu estava na sala, excitado, vendo ali aquele espírito. Em menos de 2 segundos, eu pulei do meu sofá para o banheiro e comecei a vomitar. Eu não sei, eu não consigo descrever aquilo que eu vi, do estado daquele espírito, como verdadeiramente ele é. Olha aí então, ó, se transfigurando de uma maneira para captar as energias, para sugar o meu ectoplasma, para me vampirizar. E vários desses espíritos às vezes conseguem fazer isso com encarnados
durante meses, durante décadas, durante muito tempo. Então é muito importante você entender esse processo. O espírito, então, ele pode se transfigurar, se modificar? Pode sim, da maneira que ele entender que é a mais adequada para ele dentro daquele processo lá no plano espiritual. E nós aqui fiquemos muito atentos. Você chegar aí, teu filho, teu sobrinho, viu aí a mula sem cabeça, viu? Tá, faça uma prece e diga para ele que você não se assusta com isso não. O que você está pedindo é para que os espíritos o iluminem. Eu já conheço um caso, foi o Franklin Moreira, presidente da FAKE, da Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais. FAKE não é de fake news não. FAKE, Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, que ele me conta essa história também. Do neto dele, do sobrinho que estava vendo, ele falou, faça uma prece e diga para ele que você não tem medo dele e pede que Jesus o ilumine. Aquele espírito, vendo que não adiantou nada ele se transfigurar lá como mula sem cabeça ou aquela coisa, ele rapidinho foi embora e voltou ao normal. Tudo tem a ver com a nossa conexão, tá certo? Comenta aí se você já viu ou já conhece alguma situação desse tipo. É muito importante para o nosso canal ter os teus comentários, ter o teu like. Se você acha que esse assunto é interessante, comenta, se inscreve, porque o YouTube ele vai entender que esse vídeo é interessante, ele vai começar a divulgar para as pessoas. Quando você não faz nada, o YouTube acha, esse vídeo não vale nada. E aí o próprio YouTube já não divulga mais. Se você acha esse vídeo interessante, comente, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo, tá certo? E amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau!